Imagine um tabuleiro invisível onde cada movimento é uma manipulação, cada peça um fragmento de autoestima e cada jogada uma tentativa de controle absoluto. Este é o jogo silencioso do narcisista, uma partida onde apenas um jogador conhece as regras até que surge o empata, aquela presença inesperada que, conhecendo a estratégia sombria, devolve o movimento ao seu criador. Carl Jung, em sua profunda compreensão da psique humana, identificou esta dança psicológica muito antes que o termo narcisismo se tornasse parte do vocabulário cotidiano. O que acontece quando o espelho se volta contra quem só deseja ver seu próprio reflexo? Quando as sombras projetadas retornam ao seu projetor original, este é o momento de transformação, ou destruição, que redefine o equilíbrio de poder em relacionamentos dominados pela personalidade narcisista. A natureza desta inversão não é simplesmente uma vingança, mas um fenômeno psicológico profundo que ressoa com os conceitos junguianos de individuação e integração da sombra. Adentre este universo onde o inconsciente coletivo encontra suas manifestações mais perturbadoras. O narcisismo, antes de se tornar um termo clínico ou popular, já habitava o imaginário humano através do mito grego de Narciso. O jovem que se apaixonou pela própria imagem refletida em um lago, eventualmente definhando por não conseguir alcançá-la. Esta narrativa ancestral captura a essência do que hoje reconhecemos como um complexo padrão comportamental. Carl Gustav Jung, um dos pilares da psicologia analítica, não abordou o narcisismo exatamente como conhecemos hoje, mas seus conceitos sobre a persona, a sombra e o processo de individuação fornecem um arcabouço teórico valioso para compreendermos esta dinâmica. Na perspectiva junguiana, o narcisista pode ser compreendido como alguém que desenvolveu uma persona rígida e grandiosa como mecanismo de defesa contra suas próprias inseguranças profundas. A persona, conceito desenvolvido por Jung, representa nossa máscara social, a face que apresentamos ao mundo. Enquanto a maioria das pessoas mantém certa flexibilidade em suas personas, adaptando-se a diferentes contextos sociais, o narcisista constrói uma persona inflexível de superioridade e perfeição. Esta construção psíquica elaborada serve como escudo contra o contato com a própria sombra, outro conceito fundamental junguiano que representa os aspectos rejeitados, negados ou desconhecidos do self. Para Jung, a integração da sombra é parte essencial do processo de individuação, o caminho para o autoconhecimento genuíno e desenvolvimento psicológico. O narcisista, porém, projeta vigorosamente sua sombra nos outros, mantendo a ilusão de sua própria perfeição. O empata, neste contexto, representa aquele que consegue perceber as projeções do narcisista sem internalizá-las. Na terminologia junguiana, poderia ser comparado a alguém com maior consciência de suas próprias projeções e, consequentemente, menos suscetível às projeções alheias. É importante ressaltar que o termo empata não pertence ao vocabulário junguiano original, mas representa uma figura contemporânea que se alinha com certos princípios de consciência psicológica que Jung valorizava. O jogo psicológico entre o narcisista e aqueles ao seu redor constitui-se fundamentalmente de projeções, negações e manipulações. O narcisista, incapaz de reconhecer suas próprias falhas e vulnerabilidades, projeta-as em outros, transformando-os em receptáculos de suas próprias inseguranças. Simultaneamente, exige admiração constante e validação externa para sustentar sua frágil autoimagem grandiosa. Jung observou que a projeção é um mecanismo inconsciente pelo qual aspectos do self que não reconhecemos são percebidos em outros. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, dizia ele, ilustrando como nossas reações intensas frequentemente revelam nossas próprias sombras não integradas. O narcisista eleva este mecanismo a um nível patológico, construindo sua realidade quase inteiramente através de projeções não reconhecidas. A dinâmica relacional estabelecida pelo narcisista cria um campo psicológico onde outros são reduzidos a extensões de seu próprio ego, existindo principalmente para refletir sua grandiosidade ou carregar suas projeções negativas. Esta forma de relacionamento impede a autenticidade e viola o que Jung consideraria o princípio da individuação, o processo pelo qual nos tornamos indivíduos psicologicamente diferenciados e integrados. No cenário junguiano, podemos compreender o narcisista como alguém preso em um estágio imaturo de desenvolvimento psicológico, onde o ego permanece inflado e não reconhece adequadamente a existência do inconsciente coletivo ou pessoal.
A consciência fica restrita a uma versão idealizada do self, enquanto aspectos substanciais da personalidade permanecem na sombra, influenciando comportamentos de maneiras não reconhecidas. Este desequilíbrio psíquico cria o terreno para o que Jung chamaria de possessão, não no sentido místico, mas como um estado em que conteúdos inconscientes dominam a personalidade. O narcisista, em certo sentido, está possuído por um complexo de grandiosidade que distorce sua percepção da realidade e dos outros. O encontro entre o narcisista e o empata representa, portanto, mais que uma simples interação social, constitui um choque entre diferentes estágios de desenvolvimento psicológico e consciência. O empata, mais integrado com sua própria sombra e menos identificado com sua persona, representa uma ameaça à elaborada construção psíquica do narcisista. Quando o empata retorna ao jogo, está essencialmente refletindo de volta às projeções, recusando-se a ser o receptáculo da sombra alheia. Este confronto psicológico força o narcisista a confrontar aspectos de si mesmo que mantinha cuidadosamente afastados da consciência. Na visão junguiana, este momento poderia representar tanto uma oportunidade para crescimento, iniciando o doloroso mas necessário processo de integração da sombra, quanto um gatilho para defesas ainda mais rígidas e comportamentos mais extremos. Ao aprofundarmos nossa exploração da dinâmica entre o empata e o narcisista sob a ótica junguiana, devemos examinar os processos inconscientes que sustentam este intrincado jogo psicológico. Jung acreditava que a psique humana é fundamentalmente orientada para a integração e completude, o que ele chamou de processo de individuação. Este processo natural, entretanto, encontra-se severamente comprometido na estrutura psíquica narcisista. O narcisista desenvolve o que poderíamos chamar, em termos junguianos, de um falso self grandioso, uma construção psíquica que emerge como compensação para feridas profundas no desenvolvimento da personalidade. Este falso self não corresponde meramente à persona junguiana, mas representa uma estrutura mais profunda e patológica que coloniza aspectos substanciais do ego. O resultado é uma identidade fundamentada na aparência, não na autenticidade, criando o que Jung descreveria como uma inflação, um estado onde o ego se identifica excessivamente com o arquétipo do self. Esta inflação ego-self cria uma sensação ilusória de divindade ou superioridade, enquanto simultaneamente alimenta uma fome insaciável por validação externa. O narcisista vive em constante tensão entre sua grandiosidade consciente e sua insegurança inconsciente, uma divisão psíquica que Jung identificaria como potencialmente perigosa para a integridade da personalidade. A energia psíquica fica predominantemente direcionada para manter esta divisão, resultando em relações objetificantes com os outros. O empata, por sua vez, frequentemente apresenta uma configuração psíquica distinta. Em termos junguianos, poderíamos dizer que possui maior permeabilidade entre o consciente e o inconsciente, maior reconhecimento de sua própria sombra e, significativamente, uma relação mais fluida com o arquétipo do self. Esta configuração psicológica permite maior discernimento em relação às projeções alheias, mas também pode criar vulnerabilidade quando em contato com personalidades manipuladoras. O encontro entre estas duas configurações psíquicas cria inicialmente uma complementaridade aparentemente perfeita, o que Jung chamaria de encaixe entre complexos. O narcisista encontra um receptor ideal para suas projeções e manipulações, enquanto o empata frequentemente encontra eco para seus próprios complexos não resolvidos de salvamento ou sacrifício. Este encaixe, entretanto, é fundamentalmente desequilibrado e eventualmente insustentável. Jung observou que, onde o amor reina, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, há ausência de amor. Esta observação ilumina precisamente a natureza do relacionamento narcisista, fundamentado no poder, controle e dominação, não na reciprocidade autêntica que caracteriza relações saudáveis. O empata, ao despertar para esta realidade, inicia um processo que Jung poderia descrever como retirada de projeções, o doloroso reconhecimento de ilusões alimentadas e a recuperação de partes projetadas de si mesmo. O momento em que o empata retorna ao jogo representa, em termos junguianos, uma confrontação arquetípica significativa. É o encontro entre a autenticidade e a falsidade, entre a integração e a fragmentação. Quando o empata recusa-se a continuar servindo como tela de projeção ou fonte de suprimento narcísico,
Ocorre o que Jung chamaria de constelação de arquétipos da transformação, um ponto crítico no desenvolvimento psíquico que pode levar tanto à evolução quanto à regressão. Para compreender plenamente este processo, precisamos examinar como funciona o mecanismo da projeção na dinâmica narcisista. Jung definiu projeção como um processo inconsciente pelo qual um conteúdo psíquico é percebido no outro, não em si mesmo. No caso do narcisista, vulnerabilidades, inadequações e falhas são maciçamente projetadas em outros, permitindo a manutenção da autoimagem grandiosa. O empata inicialmente serve como um recipiente perfeito para estas projeções. Quando o empata começa a reconhecer e devolver estas projeções, ocorre o que Jung chamaria de um choque de reconhecimento para o narcisista, um momento potencialmente transformador, onde conteúdos inconscientes ameaçam tornar-se conscientes. Este é o ponto onde o jogo retorna ao narcisista, colocando-o face a face com aspectos de si mesmo que mantinha cuidadosamente dissociados da consciência. A resposta típica do narcisista a este choque de reconhecimento segue padrões que Jung identificaria como defesas arquetípicas, mecanismos profundamente arraigados que visam proteger a integridade da autoimagem estabelecida. Estas defesas podem manifestar-se como raiva narcísica intensa, gaslighting, manipulação que faz outros questionarem sua própria percepção, projeções ainda mais intensas ou o que Jung chamaria de identificação com a sombra, onde aspectos negativos são abraçados e racionalizados como virtudes. Para o empata, o processo de devolver o jogo ao narcisista representa um importante passo no próprio processo de individuação. Jung observou que não nos tornamos iluminados por imaginar figuras de luz, mas por tornar a escuridão consciente. O empata, ao reconhecer as manipulações e recusar-se a servir como receptáculo para projeções alheias, está essencialmente integrando aspectos de sua própria sombra relacionados à autodepreciação, sacrifício excessivo ou tendências codependentes. Esta dinâmica relacional ilustra vividamente o conceito junguiano de conjunctio oppositorum, a união dos opostos que caracteriza o processo de integração psíquica. No confronto entre empata e narcisista, testemunhamos o choque entre diferentes estágios deste processo. O narcisista rigidamente identificado com uma imagem idealizada, enquanto o empata caminha, mesmo que dolorosamente, em direção à integração de aspectos contraditórios de sua personalidade. Jung considerava que o encontro com o outro é, na verdade, o encontro consigo mesmo. Esta perspectiva ilumina profundamente o que acontece quando o empata retorna o jogo ao narcisista. Não é meramente um ato de defesa pessoal, mas potencialmente um espelho que oferece ao narcisista a rara oportunidade de vislumbrar sua verdadeira condição psicológica, livre das distorções habituais. Este confronto psicológico carrega, portanto, sementes de possível transformação para ambos os envolvidos. Embora Jung reconhecesse que o verdadeiro crescimento psicológico requer disponibilidade para enfrentar a própria sombra, algo que o narcisista tipicamente evita a todo custo. O empata que desenvolve compreensão junguiana desta dinâmica pode navegar este confronto não como mera vítima ou antagonista, mas como agente consciente em um drama arquetípico profundamente humano. Quando o empata decide retornar o jogo ao narcisista, inicia-se um período turbulento repleto de desafios significativos. Esta inversão da dinâmica relacional não ocorre sem consequências, e compreender os obstáculos envolvidos torna-se essencial para navegar este terreno psicologicamente complexo. Jung, embora não tenha abordado diretamente esta dinâmica específica, nos forneceu ferramentas conceituais valiosas para compreender os processos em jogo. O primeiro desafio significativo encontrado pelo empata é o que podemos chamar, em termos junguianos, de contragolpe da sombra. Quando o empata começa a estabelecer limites e devolver projeções, o narcisista frequentemente responde com uma intensificação dramática de comportamentos manipulativos. Jung observou que a sombra, quando reprimida, sempre explode em 100 subterfúgios e projeções. Uma descrição perfeita do que ocorre quando o narcisista sente seu controle ameaçado. Este contragolpe pode manifestar-se através de campanhas de descrédito, triangulações com terceiros, ataques à reputação do empata ou manipulações emocionais intensificadas. O segundo obstáculo significativo reside no que Jung chamaria de complexo de identificação com o papel de vítima. O narcisista, quando confrontado, frequentemente recorre a uma inversão de papéis.
posicionando-se como vítima do empata que agora estabelece limites. Esta manobra psicológica explora tendências sociais de proteção aos vulneráveis e pode ser surpreendentemente eficaz em mobilizar apoio social contra o empata. Jung notou que um complexo autônomo pode facilmente sequestrar a consciência, exatamente o que ocorre quando o narcisista se entrega completamente ao papel de vítima, acreditando genuinamente em sua própria narrativa distorcida. Um terceiro desafio crítico envolve o que Jung denominaria como contágio psíquico. O empata que começa a devolver o jogo ao narcisista frequentemente enfrenta o risco de adotar, inconscientemente, táticas e atitudes narcisistas, um fenômeno que Jung explicaria através do conceito de infecção psíquica, onde padrões comportamentais podem ser transmitidos através da interação prolongada. O empata pode descobrir-se utilizando manipulações, jogos de poder ou táticas de controle, comprometendo assim sua própria integridade psicológica e processo de individuação. Particularmente desafiador é o fenômeno que, em terminologia contemporânea, chamamos de trauma bond, vínculo traumático, mas que Jung poderia descrever como um complexo autônomo relacional. Este vínculo, formado através de ciclos alternados de abuso e recompensa, cria uma dependência psicológica profunda que dificulta o distanciamento emocional necessário para retornar o jogo efetivamente. Jung observou que, onde há apego, há também medo, uma verdade dolorosamente evidente nestas dinâmicas relacionais patológicas. O empata enfrenta ainda o desafio do isolamento social estratégico frequentemente imposto pelo narcisista. Em termos junguianos, isto representa uma ruptura forçada com o inconsciente coletivo compartilhado, os laços comunitários que sustentam nosso bem-estar psicológico. O narcisista tipicamente trabalha para isolar o empata, comprometendo sistemas de suporte que seriam vitais durante o processo de separação psicológica. Este isolamento amplifica a vulnerabilidade do empata às manipulações e dificulta a manutenção de uma perspectiva clara sobre a realidade relacional. Um obstáculo frequentemente subestimado é o que Jung poderia chamar de inflação do ego por identificação com o arquétipo do guerreiro. O empata, ao descobrir-se capaz de identificar e resistir às manipulações narcisistas, pode desenvolver um senso inflado de poder ou superioridade moral. Esta inflação, embora compreensível como estágio transitório, compromete o discernimento e pode levar a escaladas desnecessárias do conflito. Jung advertia que a inflação do ego é sempre uma regressão da consciência, um alerta relevante para o empata que navega estas águas turbulentas. Particularmente insidioso é o desafio que Jung identificaria como invasão do complexo parental. O narcisista frequentemente evoca e explora feridas primordiais do empata, relacionadas a figuras parentais, ativando padrões de resposta profundamente arraigados. Este fenômeno cria uma confusão entre presente e passado, onde o empata responde ao narcisista não apenas como indivíduo atual, mas como representante simbólico de figuras autoritárias primordiais. Jung notou que todo complexo tem ou é uma história pessoal, evidenciando como nossas vulnerabilidades atuais frequentemente têm raízes em experiências formativas. O próprio processo de retornar o jogo encontra obstáculo significativo no que Jung denominaria resistência à sombra. O empata pode hesitar em adotar posturas assertivas necessárias por temer aspectos de si mesmo associados ao poder, raiva ou autoafirmação, elementos que podem ter sido previamente reprimidos na sombra. Jung observava que a aceitação da sombra é o primeiro teste de coragem no caminho interior. Uma verdade evidente quando o empata precisa acessar aspectos mais assertivos de sua personalidade para estabelecer limites efetivos. Os sistemas sociais e institucionais frequentemente apresentam obstáculos adicionais. Jung reconheceria nisto a manifestação do inconsciente coletivo cultural, padrões arraigados que frequentemente favorecem aparências sobre realidades profundas. O narcisista hábil em manter uma persona socialmente atraente frequentemente encontra suporte institucional, enquanto o empata que confronta esta fachada pode enfrentar descrédito ou ostracismo. Instituições familiares, religiosas, corporativas ou legais podem inadvertidamente perpetuar dinâmicas abusivas por valorizar a manutenção de aparências sobre a verdade psicológica. O tempo constitui outro desafio crucial. O processo de separação psicológica do narcisista não ocorre instantaneamente, mas através do que Jung chamaria de elaboração simbólica.
um processo gradual de processamento e integração. O empata frequentemente subestima o tempo necessário para desvincular-se completamente dos padrões relacionais estabelecidos, enfrentando recaídas e períodos de confusão que podem minar sua determinação. Jung observou que não há crescimento psíquico sem dor, um lembrete de que este processo, embora necessário, raramente é linear ou confortável. Finalmente, talvez o desafio mais profundo resida no que Jung chamaria de confronto com o vazio. Após períodos prolongados de relacionamento com um narcisista, o empata frequentemente enfrenta uma crise de identidade ao separar-se desta dinâmica. Tendo adaptado aspectos significativos de sua personalidade para acomodar o narcisista, o empata pode experimentar temporariamente um inquietante sentimento de vazio ou desorientação. Jung, entretanto, reconheceria neste aparente vazio o potencial para renovação autêntica, observando que o vazio é o espaço onde novos conteúdos psíquicos podem emergir. Navegar o complexo terreno psicológico de devolver o jogo ao narcisista requer mais que mera compreensão teórica. Demanda estratégias práticas fundamentadas em princípios junguianos profundos. Estas abordagens não visam a retaliação, mas a restauração do equilíbrio psíquico e a proteção da integridade pessoal. Como Jung enfatizava, o conhecimento não transforma, é apenas a prática consistente que nos modifica. Um princípio fundamental para o empata, que busca libertar-se de dinâmicas relacionais patológicas. A primeira estratégia essencial envolve o que Jung chamaria de conscientização da sombra pessoal. O empata deve reconhecer e integrar aspectos previamente reprimidos de sua personalidade, particularmente aqueles relacionados à assertividade, estabelecimento de limites e autovalidação. Esta integração não significa tornar-se narcisista, mas reconhecer que a autoafirmação saudável difere fundamentalmente da exploração narcisista. Jung observava que a sombra é ouro puro, indicando que nestas partes reprimidas residem recursos vitais para a autopreservação e crescimento pessoal. Paralelamente, o desenvolvimento do que Jung chamaria de função discriminativa torna-se crucial. Esta capacidade permite distinguir entre culpa autêntica e culpa manipulada, entre responsabilidade genuína e responsabilização excessiva. O empata tipicamente carrega um superego hiperdesenvolvido que o narcisista habilmente explora. Fortalecer a função discriminativa permite reconhecer quando sentimentos de culpa ou inadequação são induzidos externamente como táticas de manipulação, não sinais autênticos de falha moral pessoal. Uma terceira estratégia fundamental envolve o que Jung denominaria ampliação da consciência através do diálogo com o inconsciente. Práticas como journaling terapêutico, trabalho com sonhos ou imaginação ativa, permitem ao empata acessar sabedoria interior que frequentemente permanece inacessível durante interações intensas com o narcisista. Jung considerava este diálogo interno essencial, afirmando que quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Estas práticas fortalecem a conexão do empata com sua própria autoridade interna, contrapondo a tendência de buscar validação externa. A implementação de limites arquetipicamente informados representa outra estratégia poderosa. Em termos junguianos, isso significa estabelecer limites que honram não apenas necessidades práticas, mas também valores simbólicos profundos relacionados à integridade pessoal. Estes limites não são meramente regras comportamentais, mas afirmações de valores essenciais. Jung observou que a personalidade pode nunca se desenvolver sem a escolha consciente e o esforço consciente. Um princípio evidente no estabelecimento de limites que refletem valores pessoais autênticos. A técnica conhecida contemporaneamente como Grey Rock, tornar-se emocionalmente não responsivo às provocações, encontra paralelo no que Jung descreveria como contenção, a capacidade de manter equanimidade frente a projeções intensas. Esta prática não busca suprimir emoções autênticas, mas evitar que estas sejam manipuladas ou exploradas. Jung enfatizava que onde reina a emoção, não há julgamento sábio. Uma observação particularmente relevante quando interagindo com narcisistas hábeis em provocar respostas emocionais que comprometem o discernimento. O desenvolvimento do que Jung chamaria de comunidade de almas afins constitui estratégia vital para contrapor o isolamento frequentemente imposto pelo narcisista. Criar conexões com pessoas capazes de refletir realidades relacionais de maneira honesta proporciona ancoragem psicológica essencial.
Jung reconhecia a importância vital destas conexões, afirmando que o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Estas relações autênticas servem como contraponto crucial às dinâmicas distorcidas experimentadas com o narcisista. Uma estratégia particularmente poderosa envolve o que Jung denominaria trabalho com a persona. O empata frequentemente desenvolve uma persona adaptativa específica para acomodar o narcisista, tipicamente caracterizada por autodiminuição e hipervigilância. Reconstruir conscientemente a persona para refletir valores e limites autênticos permite ao empata apresentar-se ao mundo, incluindo ao narcisista, de maneira mais alinhada com sua verdadeira natureza. Jung observou que a persona é uma complicação de fatores relacionais, evidenciando como sua reconstrução consciente pode transformar fundamentalmente as dinâmicas relacionais estabelecidas. A técnica contemporânea conhecida como comunicação não violenta encontra ressonância com o que Jung chamaria de diálogo com a alteridade. Esta abordagem permite ao empata comunicar limites e necessidades sem ativar desnecessariamente as defesas do narcisista. Não busca convencer o narcisista de sua perspectiva, mas expressar realidades pessoais de maneira clara e não combativa. Jung enfatizava que a compreensão é uma via de mão dupla, embora reconhecesse que com certas estruturas de personalidade, esta reciprocidade permanece limitada. Particularmente relevante é a estratégia que Jung poderia chamar de confronto com o complexo de salvamento. Muitos empatas carregam um padrão arquetípico interno que os compele a salvar ou curar figuras narcisistas, frequentemente espelhando dinâmicas familiares primordiais. Reconhecer e integrar conscientemente este complexo liberta o empata de padrões compulsivos de autossacrifício. Jung observou que existe um abismo intransponível entre o que somos e o que pensamos que os outros são. Uma perspectiva libertadora para o empata que assume responsabilidade excessiva pelo bem-estar ou transformação do narcisista. A implementação do que Jung denominaria ritual de separação psicológica representa a estratégia transformadora. Estes rituais, que podem envolver práticas simbólicas pessoais, marcam transições psíquicas importantes, criando demarcações entre fases de desenvolvimento. Para um empata separando-se de dinâmicas narcisistas, rituais conscientemente criados proporcionam estrutura e significado ao processo. Jung valorizava profundamente o poder dos rituais, notando que, sem o símbolo consciente, o homem é prisioneiro de polaridades irreconciliáveis. Finalmente, talvez a estratégia mais profunda envolva o que Jung chamaria de reconciliação com a própria sombra narcisista. Todo indivíduo carrega potenciais narcisistas, desejos de reconhecimento, tendências ao autocentramento, necessidades de validação. Reconhecer e integrar conscientemente estes aspectos diminui sua projeção inconsciente e facilita um relacionamento mais equilibrado com figuras narcisistas externas. Jung observava que o que negamos em nós mesmos encontramos nos outros, uma perspectiva que ilumina como nossa própria integração psíquica transforma fundamentalmente nossas relações. Estas estratégias, fundamentadas na psicologia junguiana, não oferecem soluções instantâneas, mas um caminho de desenvolvimento contínuo. O empata que retorna o jogo ao narcisista não busca meramente reverter uma dinâmica de poder, mas transcender completamente jogos de poder através de maior integração psicológica e autenticidade relacional. Como Jung eloquentemente expressou, não é o objetivo, mas o caminho que importa. Este processo não apenas liberta o empata de dinâmicas relacionais patológicas, mas potencialmente oferece ao narcisista um encontro com realidades previamente negadas. Um espelho que, mesmo dolorosamente, pode eventualmente servir ao seu próprio desenvolvimento. Ao encerrarmos nossa exploração desta intrincada dança psicológica, emerge uma verdade fundamental. Quando o empata retorna o jogo ao narcisista, não testemunhamos meramente uma reversão de dinâmicas de poder, mas um potencial ponto de transformação no drama humano da consciência. O espelho, antes utilizado para refletir somente a grandiosidade narcisista, agora revela fragmentos da realidade integral, tanto as sombras quanto a luz. Jung nos ensinou que toda interação humana significativa carrega potencial transformador. O narcisista, ao encontrar limites em sua habitual expansão e manipulação, confronta uma encruzilhada crítica.
perpetuar padrões estabelecidos através de defesas ainda mais rígidas ou iniciar o doloroso, mas necessário processo de integração psíquica. O empata, por sua vez, atravessa seu próprio ritual de passagem, não mais definido primariamente pela capacidade de absorver projeções alheias, mas pela habilidade de manter integridade enquanto navega águas relacionais turbulentas. Esta jornada não é sobre vitória ou derrota no sentido convencional. Como Jung observou, onde o amor impera, não existe vontade de poder, e onde o poder predomina, falta o amor. O verdadeiro triunfo reside na capacidade de transcender completamente jogos de poder em favor de relacionamentos fundamentados em reciprocidade autêntica e reconhecimento da humanidade integral, tanto própria quanto alheia. Talvez a maior sabedoria que emerge deste confronto arquetípico seja precisamente o reconhecimento de nossa interconexão fundamental. O narcisista e o empata, aparentemente opostos, representam polaridades presentes em cada psique humana, capacidades para autocentramento e autoconsciência, para projeção e integração, para manipulação e autenticidade. Ao confrontarmos estas dinâmicas externamente, inevitavelmente confrontamos aspectos de nós mesmos que buscam maior integração. Assim, quando o empata retorna o jogo ao narcisista, testemunhamos mais que um capítulo em relacionamentos individuais. Vislumbramos um microcosmo do processo evolutivo da consciência humana, lembrando-nos das palavras imortais de Jung. Não há luz sem sombra e nenhuma totalidade psíquica sem imperfeição. Neste reconhecimento reside nossa maior esperança de transformação autêntica, tanto individual quanto coletiva.